Glória a Deus. Mateus capítulo 5 e o verso 1, 5 está dizendo assim: Vendo Jesus as multidões, subiu a um monte e assentou-se. Aproximaram-se dele os seus discípulos e ele começou a ensiná-los, dizendo, e é isso que ele dizia: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles são consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem, perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Regozijai-vos e alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que foram antes de vós. Bom, eu li até o verso aqui 12, até o verso 12, tá? E o que eu quero passar aqui para vocês é o seguinte: Jesus, né, depois de ter anunciado, depois que ele pregou sobre o reino de Deus está próximo, justo depois que ele fala sobre essa questão, o reino de Deus está próximo, muitas perguntas surgiram ali. Aquelas pessoas que estavam vendo e observando Jesus, eles começaram a se perguntar, e perguntavam várias coisas. A primeira pergunta foi o seguinte: quais são as leis deste reino? É uma coisa interessante, né? Uma coisa é você ouvir e só ficar ouvindo, e a outra coisa é você questionar, né? E saber, não, você está falando de alguma coisa, então que leis regem este reino, né? Outra pergunta que eles fizeram foi o seguinte: qual a sua relação com a lei de Moisés, né? O que essa lei aí tem alguma coisa a ver, que esse reino tem alguma coisa a ver com as leis de Moisés, né? Outra pergunta que eles fizeram está aqui: será que esse homem aí, Jesus, ele veio acabar com a antiga lei? Alguns chegaram a perguntar dessa forma. Você está pregando uma coisa diferente, será que você veio acabar com a lei que foi estabelecida ali por Moisés? E um outro questionamento que eles tinham era: o que é que eu faço para entrar nesse reino? E esse ponto é muito bacana, porque eles estão assim dizendo, né, o que eu posso fazer para entrar nesse reino? Aí você já entende que existe uma diferença. Nós estamos falando aqui de dois reinos, né? O reino de Deus e esse reino aonde a Bíblia diz já está debaixo de uma cobertura totalmente maligna. Então, com o propósito de Jesus responder, né, todas essas perguntas, ele vai dar uma grande dica. E essa dica ele chama de Sermão do Monte. Porque ali ele vai mostrar que existe um reino diferente, gente. E o que eu estou falando está em cima desse tema que eu coloquei, né? As marcas de um verdadeiro discípulo. Um verdadeiro discípulo do Senhor Jesus, ele não anda, eu vou explicar isso aqui daqui a pouco, ele não anda pelas leis desse mundo. Ele tem que andar pelas as leis do seu novo reino, onde ele participa. Que reino é esse? É o reino de Deus. Então, Jesus fez um discurso aqui, né? E esse discurso ele chama de o Sermão do Monte, para que ele ensinasse aquelas pessoas que para entrar nesse reino, veja, o reino de Deus está próximo, mas para entrar nesse reino tem que ter uma conduta totalmente diferente. Grava isso dentro do seu coração para que você possa viver isso e para que você possa ensinar isso para as outras pessoas, ok? Porque às vezes as pessoas elas acham, tudo bem, eu amo o Senhor. Amém, amar todo mundo ama, mas para você fazer parte desse novo reino, tem que mudar a nossa conduta, a nossa forma de pensar, a nossa forma de agir. Isso é muito importante. Queria que você gravasse isso aí dentro do seu coração, em nome de Jesus. E aí, veja o seguinte: o reino que Jesus está pregando, ele não consiste, né, em deleitos, ou seja, prazeres grosseiros, né, aquelas coisas que vêm da carne. Esse não é reino de Deus, tá?
O reino de Deus não se consiste nessas coisas. Então, a primeira coisa, a pessoa fala, eu amo o Senhor, eu amo a Deus, mas ele precisa entender que é uma conduta, uma forma de andar, né, para que você realmente faça parte desse reino. E esse reino não tem nada a ver com os nossos prazeres carnais, tá? Outra coisa, também não tem nada a ver com conquistas vulgares, ou seja, aquilo que é banal. A gente às vezes foca em coisas que são tão passageiras. Tem pessoas que estão voltadas a isso. E eu vou te dizer, não está muito longe não. Essas pessoas aqui, elas estavam totalmente dessa forma. Por isso que Jesus ele começa a explicar para cada um deles qual era a forma deles andarem. Tem que andar de uma forma diferente. Olha que bacana. A pessoa chega diante de Jesus, né, com um monte de questionamento. O que eu faço para entrar nesse reino? Né? Mas o Senhor, com tanto amor, ele começa a explicar. Tem que andar de uma forma diferente. A conduta é diferente. Por quê? Porque quem anda nesses deleites, quem anda debaixo dessas conquistas, está andando segundo o desejo de todas as pessoas desse mundo. E a ideia, quando você entra no reino de Deus, quando você se torna um discípulo de Cristo, é que você é uma nova criatura. E você não vai andar segundo os pensamentos do mundo, mas você começa a andar segundo os pensamentos de Deus através da sua palavra. Isso é um verdadeiro discípulo, ok? Então, o que Deus está falando, o que Jesus está falando a respeito desse reino, e que são as marcas de um discípulo, é o seguinte, que nós temos que andar na espiritualidade condicionada a uma maneira correta de viver. Então Jesus está dizendo assim, é pelo Espírito. Tem que ter uma mudança através do Espírito. É uma condição. Quem quer fazer parte do reino de Deus tem que andar pelo Espírito. João capítulo 6. João capítulo 6, queria que você fosse ali comigo, no livro de João, no capítulo 6, João capítulo 6, e o verso aqui 60, está explicando uma coisa tremenda, João 6 e o verso aqui 60, diz assim, muitos dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram, puxa, duro é esse discurso, porque quem o pode ouvir? Você viu que aí o pessoal começou a ficar meio em confusão? Percebeu isso daí? Não, peraí, mas eu amo a Deus, mas aí o Senhor está dizendo, mas a conduta tem que ser diferente, o pensamento tem que ser diferente, você tem que agir de uma forma diferente para participar desse reino. E aí o verso 66 está dizendo assim, ainda de João 6, diz assim, a partir de então, muitos dos discípulos voltaram atrás e já não andavam com ele. Por quê? Deu aí um problema na mente. Quer dizer, não, peraí, mas que reino é esse? Né? Que reino é esse? E aí Jesus, olhando para eles, ele começa a explicar um pouco mais. Essa palavra aqui, bem-aventurados, significa o seguinte, que tipo, escreva isso, essa palavra bem-aventurado significa assim, que tipo de pessoa pertence ao reino dos céus? Jesus está dizendo, que tipo de pessoa pertence ao reino dos céus? É essa a palavra, né? Essa palavra bem-aventurado significa isso. E ele vai começar a mostrar. Não vai dar tempo da gente detalhar tudo, tá? Eu vou tentar detalhar apenas um e quem sabe a gente continua um pouco mais. Mas veja, que tipo de pessoa pertence ao reino dos céus? Essa é a revelação que Jesus está dizendo. E ele já vai um pouco mais a fundo dizendo assim, essa é uma revelação que vai mostrar o seguinte, porque quando ele chega e diz assim, bem-aventurado, ele está dizendo assim, o que vocês precisam ser é felizes. É isso que ele está dizendo. O que vocês precisam ser, para você ser discípulo, para você entrar no reino, o que você precisa ser é feliz. Porque quando Jesus está olhando ali para aqueles rostinhos, né, cada um deles ali cheio daquelas perguntas, né, Jesus estava vendo a expressão do rosto de cada um deles. E o que é que Jesus estava vendo neles? Infelicidade. Era isso que Jesus estava vendo no rosto daquelas pessoas. Não adiantava eles estarem perguntando, que reino é esse? Tem alguma coisa a ver com a lei? Como é que eu faço para entrar? Porque Jesus estava vendo dentro na face deles uma infelicidade. Então, quando ele disse assim, bem-aventurados, era como se ele dissesse assim, eu vou contar-lhes o segredo para vocês
da felicidade. Gente, diz para mim, quem é que não quer conhecer o segredo da felicidade? Quem não quer? Quem é que não quer ser realmente feliz? Quem é que não deseja isso? Eu desejo. Você também deseja. Por isso que essa é a verdadeira felicidade oferecida por Jesus. Que felicidade é essa? Quando você procura essa bem-aventurança, né? Que no grego significa uma bênção divina, né? Que vem trazendo sobre a nossa vida uma felicidade, né? Tremenda. Ou seja, quando Jesus estava olhando para aqueles homens, ele estava vendo assim, vocês são tão infelizes, mas vocês não sabem que se vocês quiserem se tornar discípulos, verdadeiros discípulos, vocês vão se transformar em bem-aventurados. Ou seja, vocês vão se transformar em homens e mulheres felizes. Sabe por quê? Porque o reino que eu estou oferecendo não é dessa terra. E esse reino vai realmente, se vocês receberem e vocês quiserem andar na conduta desse reino, esse reino vai mudar a vida de vocês. Porque eu estou olhando para a fisionomia de vocês e eu estou vendo que vocês estão infelizes. Mas se vocês receberem esse reino, se vocês entrarem por essa porta, se vocês quiserem andar segundo a conduta desse reino, vocês vão se transformar em pessoas felizes. Querido, você que está me assistindo aqui pelo Facebook, você que vai me assistir aqui pelo YouTube, entenda isso. O que Deus quer é que eu e você possamos ser realmente felizes. Então, bem-aventurado está descrevendo o seguinte: o estado de vida em retidão. Só é bem-aventurado, só é feliz aquele que anda de uma forma correta, aquele que anda no reino de Deus, aquele que anda pela palavra de Deus, aquele que tem Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, aquele que coloca os seus olhos no autor e consumador da nossa fé, que se chama Jesus Cristo. Por isso que ele vai dar várias dicas e não me dá tempo de falar de cada um deles, mas ainda nesse capítulo ele está dizendo assim: bem-aventurados são os humildes, bem-aventurados são os mansos, bem-aventurados são os misericordiosos, bem-aventurados são os puros de coração, bem-aventurados são os pacificadores. Por isso, entende isso que eu vou escrever aqui para você. Não dependa do que você precisa fazer ou do que você precisa ter. No reino de Deus, você não precisa depender daquilo que você faz ou daquilo que você precisa ter para você ser feliz. Olha que doideira, né? O reino de Deus, ele é o seguinte: como é que se consiste? Como é que eu entro, pastor, nesse reino? É muito fácil você entrar nesse reino. Porque o reino de Deus, ele se consiste naquilo que você é. Aleluia! Né? E aí vem a ideia de que tem que acontecer uma mudança não de fora para dentro. Deu para entender? Porque as pessoas que vivem nesse reino aqui, elas visualizam, estão buscando as coisas exteriores. Mas o Senhor está dizendo, para entrar nesse reino, no reino de Deus, você precisa deixar ele nascer dentro de você, dentro da sua alma. E como é que isso acontece? Quando eu creio com o meu coração, quando eu abro os meus lábios, quando eu confesso Jesus como Senhor e Salvador absoluto da minha vida, esse reino começa a crescer de dentro para fora. É por isso que o Senhor está dizendo que essa alegria não consiste de coisas passageiras, mas é uma coisa que vai durar de dentro, quando a minha vida é mudada de dentro para fora. Então, o conceito do mundo em relação a esse reino é o seguinte: o conceito do mundo para que você seja feliz é o seguinte: você tem que ser forte. Esse é o conceito do mundo. Você tem que ser rico. Esse é o conceito. Você tem que ser uma pessoa popular. Esse é o conceito do mundo, né? Você tem que estar satisfeito consigo mesmo. Fala sério. Tem ou não tem pessoas que estão buscando essas coisas? E enquanto isso, Deus está batendo na porta do nosso coração, dizendo assim: ei, deixa eu entrar aí dentro. Não que Jesus precise, que ele necessite, é que somos nós que precisamos dele.
Então, Jesus está batendo na porta do seu coração e ele está dizendo assim: eu tenho um reino que vai mudar você, que vai trazer uma alegria, vai trazer uma felicidade verdadeira para você. Ele está batendo e ele está oferecendo. E cabe a cada um de nós, né, recebermos isso. Há uma história, existem várias histórias de lobos que raptaram crianças, né? Existem até filmes assim que falam dessa forma. Mas há uma história de uma criança que ela foi raptada com 2 anos de idade. E de 2 a 11 anos. Essa criança, ela ficou nas mãos dos lobos. Ou seja, ela conviveu com os lobos. Então, quando encontraram essa criança, ela estava andando de 4. Ela andava que nem os lobos. As juntas dos seus joelhos eram grandes, né? E também eram duras. Né? E ela estava acostumada a comer o quê? A carne crua. Então, mas encontraram a criança. Glória a Deus que acharam essa criança. E aí foram tentar fazer o seguinte: foram tentar reabilitar essa criança. E uma das primeiras coisas que fizeram foi mudar a sua forma de comer. Né? Sabe o que aconteceu com essa criança? Ela morreu. Por que que ela morreu? Porque ela tinha vivido tanto tempo, meu querido, no meio daqueles lobos, né? Era o seu habitat. No meio daqueles lobos era a sua casa. Ela viveu tanto tempo ali que aquilo para ela, perdão, era a forma natural de viver. Traz isso para os dias de hoje. O mundo convive tanto tempo com princípios egoístas que quando nós chegamos e falamos assim, tem um reino novo que vai trazer diferença, que vai trazer paz, que vai trazer alegria, que vai trazer felicidade para você. E para você entrar nesse reino, basta você receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida e andar segundo as leis desse reino. Então, quando alguém chega e fala isso para uma pessoa que está acostumada, como aquela criança, né, a viver no meio de lobos, ela diz, isso é impossível, isso não existe, eu estou acostumado a viver assim, ó, eu tenho que buscar ser forte, tenho que buscar ser rico, tenho que buscar ser popular, eu tenho que estar satisfeito comigo mesmo. Então veja, querido, é por isso que o ensino de Jesus sempre vai ser estranho, ele sempre é estranho para a vida, né, daquelas pessoas que não querem essa mudança de dentro para fora. Né? E por que eles realmente não querem essa mudança? Porque eles acham que estão no caminho certo, mas eles estão andando debaixo de princípios totalmente mundanos, fora da vontade de Deus. E aí eu li aquela passagem que diz, né, bem-aventurados os pobres de espírito. Agora entenda isso. Ser pobre de espírito não significa ter uma autodepreciação. Não é isso não, ser pobre de espírito. Sabe? Lembra dos espias? Está lá em Números capítulo 13. Os espias voltaram, 10 espias voltaram. Não dá. Isso não é pobre de espírito. Nós não vamos conseguir. E tem gente que está assim. Tem gigante, tem barreiras. Nós não vamos. Deus diz que tem a terra, mas eu não tenho. Não dá para eu conquistar essa terra. Não, ser pobre de espírito não tem nada a ver com isso, meu amado. Ser pobre de espírito também não tem nada a ver com aquele homem que recebeu o talento. Você está lembrado? Ele recebeu o talento e ele resolveu guardar o talento. Isso está em Mateus capítulo 25, no verso 24 ao 30. Ele diz, Senhor, eu sabia que o Senhor colhia onde não plantava e eu resolvi guardar esse talento. Não, ser pobre de espírito tem um outro significado. Quando você lê na Bíblia essa palavra aqui, ó, rico, essa palavra rico, ela indica o seguinte, alguém orgulhoso. Alguém pobre, tá? Quando você vê na Bíblia assim, ó, eis que tu és rico. Deus está dizendo, você está orgulhoso, você é pobre e você precisa ser mais humilde. Essa é a grande verdade. Deu para você entender? Deu para você entender como é que Deus trabalha? Então, essa ideia aqui, quando Deus fala sobre essa questão de riqueza, ele está falando que essa pessoa precisa aprender a ser dependente, né? E no caso do pensamento humano, essa pessoa está dependente de outras. Veja, eu preciso de alguém, né? Para me deixar rico, para me deixar popular, para que eu seja satisfeito em mim mesmo.
E a ideia do reino de Deus é que você seja, o significado de pobre aqui, ou humilde de espírito, significa que eu sou uma pessoa modesta, né? Eu me torno uma pessoa modesta, o meu caráter é transformado, né? Eu começo a realizar obras segundo a vontade de Deus. Veja, Deus não está nos obrigando, mas Ele está nos ensinando o melhor caminho. E nós queremos oferecer para você o melhor caminho nessa noite, né? Com base quando Ele fala assim, seja pobre, né? Seja aqui, vou falar aqui de novo, seja bem-aventurados, como eu disse aqui, os pobres de espírito. Isso significa o seguinte, que a pessoa começa a ter um reconhecimento. Ele reconhece que ele precisa de ajuda. Ele reconhece que ele tem suas fraquezas. Ei, esse é um segredo para que haja uma grande mudança na sua vida, para que você se transforme em um grande discípulo do Senhor Jesus Cristo. Sabe? Aquela pessoa que diz assim, não, eu não preciso de ajuda. Não, eu sou desse jeito mesmo. Não. Ser pobre de espírito é quando você diz assim, Senhor, eu preciso da tua ajuda. Faz isso agora, né? Ser pobre de espírito é quando você diz, eu tenho fraquezas, eu preciso de alguém que vai me ajudar, que vai me curar. E você sabe que o mundo não te oferece nada. Ele pode até te oferecer uma coisa passageira, mas isso não é o que nós estamos precisando. Você quer uma coisa que dura? Entra no reino de Deus. Se esforce em andar por aquilo que a palavra de Deus está dizendo. Você vai se tornar uma pessoa bem-aventurada. Você vai se tornar uma pessoa mais do que feliz. Oh, aleluia. Deixa eu te falar o seguinte. Pessoas humildes são pessoas que são felizes, ok? Agora, pessoas orgulhosas são pessoas que estão tristes. Ó, você está meio triste? Talvez você esteja aí manifestando o teu orgulho em alguma área da tua vida, onde você diz assim, isso aqui eu não aceito, isso aqui eu também não quero, isso aqui, não. Entenda o seguinte, Jesus olhou para aquelas pessoas. Aquelas pessoas queriam entrar nesse reino. Elas fizeram essa pergunta para Jesus, mas Jesus, amando cada uma delas, disse assim, eu vejo que vocês são infelizes, mas se vocês quiserem, vocês podem se tornar bem-aventurados, vocês podem se tornar mais do que felizes. E sabe o que vocês precisam fazer? Vocês precisam mudar a forma de pensar, a forma de agir. Vocês precisam entender que vocês precisam de um Senhor, vocês precisam de um Salvador. Vocês precisam entender que Deus te amou de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você está precisando de alegria, de felicidade. Você precisa se tornar um discípulo de Cristo. Você precisa de alegria, não precisa? Então, olhe para o autor e consumador da nossa fé, que se chama Jesus Cristo de Nazaré. Veja, um homem orgulhoso em sua autoestima é como um porco-espinho, sabia disso? Um homem orgulhoso em sua autoestima é como um porco-espinho enrolado na direção errada. Você já pegou um porco-espinho? Imagina você enrolar ele de uma forma diferente. Ele mesmo vai se torturar com os próprios espinhos. É o que Deus está passando para nós nessa noite. É a palavra que eu quero deixar para você nessa noite. Marcas de um verdadeiro discípulo. Não basta conhecer o reino. A porta está aberta, mas tem uma forma de você entrar por essa porta. E essa porta significa Jesus Cristo de Nazaré. Bendito o nome do Senhor. Que nessa noite você possa tomar essa decisão de receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. E que nessa noite você possa tomar a decisão de dizer assim, não, eu vou andar segundo o que diz a palavra de Deus. E eu quero te dizer o seguinte, quando você recebe Jesus, você não está mais sozinho. O Espírito Santo passa a morar dentro de você. E a função do Espírito Santo é te ajudar. Ele vai te ajudar, ele é o teu ajudador, ele é o teu advogado, ele é o teu fortalecedor, ele vai te impulsionar, né, para que você, glória a Deus, para que você entre nesse reino e para que você ande conforme as leis desse reino. E eu tenho convicção que dia após dia você vai ser mudado, você vai ser transformado. E não é de fora para dentro, é de dentro para fora. Amém? Essa é a palavra que eu tenho para deixar ao teu coração. Essa é a ideia do Senhor para a tua vida. Receba essa palavra
em nome do Senhor Jesus. Eu te abençoo, você que está aqui pelo YouTube, eu te abençoo em nome do Senhor Jesus Cristo. Quero deixar aqui um convite, se inscreve lá, entra no nosso YouTube ali no Imar Unção Profética, se inscreva, deixa o seu like, ok? Você vai estar me ajudando bastante ali para que essa palavra chegue ao coração de várias pessoas e ela seja transformada em nome do Senhor Jesus. Deus te abençoe, ok? Aleluia, glória a Deus.